Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer uma conversa aí, vamos trocar umas ideias, uns pensamentos altos, certo? Pensar alto aqui um pouquinho. O que pode fazer as taxas do Tesouro Direto voltarem a cair? Pergunta difícil, né? Porque, em primeiro lugar, em 2020, a gente viveu muito naquela questão da retomada econômica, do fim do problema de saúde mundial. E a gente não pode mais dizer que, cessado o problema de saúde mundial, essas taxas voltem a cair. Ou que a percepção de risco seja reduzida, mitigada. Não, novos problemas surgiram, né? E aí eu digo o seguinte, a gente vai mostrar vários pontos aqui, tá, de influências de curto e médio prazo, né, que nós vamos separar assim. Mas eu vejo como principal problema esse aqui, a inflação, certo? Uma retomada mais vigorosa, mais forte, que alguns estão dizendo que agora é que vai vir com uma retomada com mais força, porque, por exemplo, São Paulo aí está retomando as atividades e que é o principal estado em termos de PIB do país. Então, com a retomada 100% das atividades lá, já agora, acho que foi hoje ou ontem, acho que ontem, né? Dia 17 de agosto. Então, isso aí abre uma possibilidade de mais demanda por produtos e serviços. E se a oferta não tiver de acordo, poderá haver mais estímulo para a inflação. E aí nós temos aqui, pessoal, então, quer dizer, as taxas de juros não tem como cair, certo? Se a inflação persistir elevada. Então nós temos aqui 7% do Boletim Focus dessa semana. A nossa projeção do canal, vocês já viram, está em 7,5, certo? E o detalhe que eu chamo a atenção aqui é isso aqui, ó. Há um mês, a inflação para 2022 saiu de 3,75 para 3,9. Não me surpreenderia se daqui a uma ou duas semanas passasse para 4%. Ou seja, não está ancorando a inflação de 2022. As medidas até então tomadas não estão ancorando a inflação para 2022. E isso aqui então diz claramente que o Banco Central vai ter que continuar elevando a taxa Selic. Bom, nós temos aqui o histórico da taxa Selic no site do Banco Central. E o que eu quero trazer para vocês? Dia 18 de março passou a ter a vigência do primeiro aumento da taxa Selic. Então, esse primeiro aumento, 18 de março, pessoal, 6 meses para começar a se perceber algum efeito. Ou seja, 18 de setembro. Então, 18 de setembro, para você perceber um efeito da Selic passar de 2 para 2,75, que muitos podem dizer com razão, que seria um efeito supérfluo, um efeito quase que inócuo. Concordo, concordo, certo? Então, quer dizer, até a gente chegar a ter uma taxa significativa na Selic para impactar e daí passar os 6 meses, talvez no fim do ano a gente tenha uma taxa Selic capaz de domar um pouco a inflação e aí nós vamos ter ainda, provavelmente todo o primeiro semestre do ano que vem, ainda com estresse de inflação, porque não é só no Brasil, pessoal. A inflação tem um componente externo muito grande. Então, pessoal, assim, o meu prognóstico, assim, as minhas ideias são um pouco mais reservadas, tá? Eu acredito que a pressão continua. Eu não vejo, assim, para curto prazo, essa possibilidade das taxas do Tesouro Direto caírem, certo? Porque resolvendo um problema vem outro, e vem outro estresse e outro motivo, certo? Então, mas tem algumas possibilidades, tá? Que nós vamos abordar também. Bom, esse problema da inflação, só para corroborar um pouquinho, nós temos essa manchete aqui, ó. Crise hídrica, né? Pode demandar novas, de ontem, né? Novas medidas a encarecer a conta de luz. Alerta ANEEL. Quer dizer, mais pressão ali no núcleo do domicílio, né? Gasto com habitação.
mais inflação, certo? Agora, a nível internacional, vocês conhecem esse fundo aqui, pessoal? O fundo de 1,4 trilhões de dólares da Noruega é um fundo soberano. Quando a Noruega começou a ter muita divisa com a exploração do petróleo, eles fizeram, enquanto nação, esse fundo, certo? Que é de toda a nação, é um fundo soberano, é do país, certo? E eles aplicam, e eles têm praticamente 1,5% de todo o mercado acionário mundial. Olha o poder, né? O poder econômico financeiro desse fundo, certo? 1,4 trilhões de dólares. E olha aqui a manchete, ó, vê a inflação como maior ameaça. Então, pessoal, assim, temos que ficar bem prudentes, certo? Quanto à inflação. Porque é uma questão mundial, né? É uma questão mundial e a gente não está vendo ancoragem ainda para 2022 e talvez a gente vá conseguir ver uma ancoragem para 2023 em algum momento de 2022. Você pode dizer que é uma interpretação um pouco pessimista, não sei, talvez realista. Estou colocando essa ideia aí para a gente dar uma pensada. Mas por outro lado, no Tesouro, minha gente, o que nós vamos continuar fazendo? Nós vamos continuar acrescentando as nossas posições, nós vamos continuar montando posições, ou seja, nós temos uma quantidade X de dinheiro, sei lá, no IPCA 35, no IPCA 26, nós vamos continuar montando a posição e pegando taxas cada vez melhores, e aquelas taxas não tão boas do passado, certo? Elas vão começar a juntar juro composto e aqueles investimentos anteriores, eles vão perseguir um VNA mais alto. Então é isso que a gente tem que pensar e esquecer um pouco da marcação a mercado negativa, tá? Você tem que tirar isso da cabeça, você tem que fazer de conta que é um CDB para 15 de agosto de 26, no caso do IPCA 26 principal, ou para 15 de maio de 2035 ou 15 de maio de 45, no caso dos outros IPCAs principais, tá? Então a gente vai continuar montando a posição. É o melhor a fazer, certo? Fazendo um aporte mensal, certo? Por exemplo, em vários meses de 2020 nós pegamos taxas abaixo de 4% nos IPCAs 35 e 45. Agora, talvez, nós possamos pegar taxas aí que já estão beirando os 5%, talvez passe dos 5%. Talvez no estresse do ano que vem, talvez, antes eu não achava que chegasse a 6%. Mas com toda a pressão que está acontecendo agora, eu já vejo essa possibilidade como mais real, gente. Até 6% no estresse de 2022 do evento majoritário no Brasil. Mas também não posso dizer que assim, vou ficar esperando para investir lá, né? Meu perfil de investidor não é esse. Eu gosto de investir sempre, certo? Investir sempre. Mas eu reconheço que poderá haver uma oportunidade muito interessante ano que vem. Mas a oportunidade nesse ano já está muito boa também. Isso também tem que ser reconhecido. E os fatores, assim, como a gente está vendo, a inflação continua sendo uma tônica. Aí a gente tem a crise hídrica, aí depois a gente tem preço do petróleo, aí a gente tem que os efeitos, por enquanto, para agora, são muito modestos da elevação da Selic. Tem economista que diz assim que vai até 9 meses para o mercado começar a perceber efeitos do aumento da Selic, né? Bom, então assim, tá, Nathan, mas você não falou de fatores que possam fazer a taxa de juros caírem no Tesouro Direto. Bom, se a gente pensar ao contrário, então coloca assim, eleva a -1 tudo que eu falei, então assim, resolve o problema de saúde e resolve a inflação junto. Bom, aí as taxas podem cair, certo? Agora, se a Selic de repente tiver que. Eu acredito que se a Selic tiver que bater até 8, talvez 9%, eu acho que tem chance das taxas ficarem num nível mais razoável, talvez até abaixo de 4%. Elas chegaram a estar abaixo de 3% com Selic acima de 5%, né? Então, e ficaram assim em torno de 3% durante vários meses em 2019, com a Selic em 6,5%.
né? Então, assim, tem que resolver a inflação. Resolvendo a inflação, as taxas, sim, podem cair. Resolvendo o problema de saúde, a economia andando, emprego voltando, é tudo que o Brasil precisa, é tudo que a nossa sociedade quer. Então, isso, sim, é muito positivo, mas vai levar um tempo e para a inflação responder vai levar mais tempo ainda. E tem a pressão externa da inflação, que é uma coisa que me preocupa um pouco mais, né? Porque se começa a ter inflação de commodity e de produtos que o Brasil importa, aí a coisa pode ficar mais complicada. Nesse meio tempo, e aí o que pode também, o que os Estados Unidos fizeram? Né? Emitiram muita moeda, né, pessoal? Então, nesse meio tempo, pode ser que o dólar caia. Pode ser que o dólar caia. Com a subida da Selic, pode ser que o carry trade volte com mais força para o Brasil. E aí, a gente já falou no canal também que de repente um dólar aí na casa de 4,5 possa ancorar o IGPM e aí tira aquele ciclo de contaminação dos vários núcleos e aí a inflação responde. Só que tá difícil do dólar cair, certo? Dizem, né? Tem um ditado que no Brasil o dólar nunca cai, né? Então tem isso também. Mas se ele conseguir voltar, se as medidas do Comitê de Política Monetária conseguirem fazer o dólar voltar para 4,5, eu acredito sim que a inflação pode até virar deflação em alguns momentos. Em alguns momentos, tá? E agora, pessoal, eu vou comentar aqui duas matérias que a gente vai ver com mais profundidade aqui, com mais atenção, do Campos Neto, tá? 17 de agosto, ontem à tarde. Olha aqui, ó, o governo precisa passar mensagem forte sobre o fiscal, né? Eu concordo bastante com isso, certo? Tem que passar mesmo. Vamos dar uma olhada aqui na argumentação, olha só. O presidente do Banco Central afirmou nesta terça-feira que o governo precisa passar mensagem forte sobre disciplina fiscal, em meio a ruídos sobre a sustentabilidade das contas públicas, que tem mexido com os preços do mercado. Quer dizer, mexe com os preços porque a taxa sobe, o preço cai, e aí o governo tem que vender os títulos mais baratos, e aí não consegue se financiar tão bem, certo? A percepção do mercado foi de que tanto a PEC dos precatórios como a reforma do imposto de renda foram propostas para financiar um programa de transferência de renda mais robusto, avaliou Campos Neto ao participar de uma live promovida por um banco. Então, pessoal, claro, se o mercado vê que o governo vai mexer em dívidas judiciais, né, e vai mexer no imposto de renda para fazer programas sociais, aumenta talvez o nível de confiança na questão do teto de gastos, na questão fiscal e por aí vai. E olha só, abre aspas, ó, esse ruído recente em torno de o que vai ser o Bolsa Família, acho que na verdade está gerando muito barulho para os dados fiscais. Reconheço que isso é um fato e que o governo precisa passar uma mensagem forte sobre isso, fecha aspas. Nós concordamos 100%. 100%. Por quê? Porque a nossa avaliação aqui, a gente não vê que os gastos em torno de Bolsa Família ou em torno de PEC sejam tão significativos dentro do orçamento federal para gerar um barulho desses, certo? Para gerar um barulho desses. Ou seja, não há suficientemente o comprometimento fiscal com isso aqui que está sendo ventilado no mercado. Não há comprometimento fiscal. Esse é o ponto, certo? Que ele deixou assim meio que subentendido, mas como eu já creio nessa tese, claro, você pode não concordar, tudo bem, mas eu acredito nessa tese, então eu também acredito que está havendo muito barulho. Então, se o mercado tirar um pouco essa crise de confiança, se falava bastante em crise de confiança antes da reforma da Previdência também, né? Se o mercado conseguir superar um pouco essa crise de confiança e ver que isso aqui não é tão impactante assim no fiscal como está se acreditando, certo? As taxas podem vir a baixar, certo? E, bom, vamos ver aqui, ó. Tem mais coisas aqui, ó. Por outro lado, Campos Neto disse ser preciso pontuar que o cenário fiscal brasileiro hoje, 2021, é melhor do que o que havia sido esperado no meio da crise
de 2020, especialmente em março. Então, isso também é verdade, certo? Tanto que o que nós estamos vendo aí nos leilões, pessoal? Nós estamos vendo que o Tesouro teve um leilão que a gente explicou bem para vocês, que eles simplesmente não venderam nada porque as taxas estavam altas demais, certo? E eles estão diminuindo a oferta, né? A gente não está vendo mais leilões de 40, 50 bilhões de reais por leilão. A gente está vendo volumes mais modestos aí, inferiores a 30 bilhões. Então isso aí, o que quer dizer? Quer dizer que o Tesouro Nacional não está emitindo tanta dívida, certo? Então isso aí também, por quê? Porque a situação fiscal não é tão ruim quanto se pintava, né, no auge da crise. De acordo com o presidente do Banco Central, os números mostram que o déficit primário neste ano ficará por volta de 1,7% do PIB e que para 2022 não será muito maior do que zero. E isso é um dado simplesmente muito positivo. Só que até o mercado reconhecer isso para chegar a impactar e as taxas do Tesouro caírem, vai levar um tempo, eu creio, certo? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Campos Neto disse ter sido informado em conversa que o déficit para o próximo ano ficará por volta de 0,3 a 0,4 do PIB. Mas não é isso que o mercado está precificando, afirmou ele. Isso tem a ver com o fato de que muitos dos novos projetos o mercado teve a percepção que foram lançados de uma forma muito ligada à vontade do governo de ter um programa Bolsa Família melhor, completou. Então, pessoal, eu concordo com isso aí. Eu acho que o mercado está aí com uma crise de confiança, também aliado a todos os outros fatores que a gente já citou antes, né? De ter ainda, afinal de contas, o problema de saúde não acabou, certo? Ele ainda está presente, apesar da gente estar aí tendo uma redução muito agradável, muito positiva dos casos, mas ele ainda não acabou. A retomada está vindo com inflação e isso está acontecendo no mundo inteiro, certo? A ponto até de o Fundo Soberano da Noruega, que tem 1,5% de todas as ações do mundo, comentar sobre isso. Então, quer dizer, esse problema da inflação não é pouca coisa, tá, gente? Não é pouca coisa. Então, logo vem aí, Tesouro IPCA, gente. Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA com juros, certo? Eu já vou falar do que eu gosto. O Tesouro IPCA com juros, aquele que te paga o jurinho, ele remunera o teu juro. O teu juro remunera pelo IPCA oficial. E o seu salário não é remunerado pelo IPCA oficial. Então pense bem antes de criticar ou de achar que o Tesouro IPCA com juros é um investimento ruim para complementar a renda. Não, ele não é. Ele é muito bom. Vamos ver aqui o outro texto aqui, ó. Reconheço grande ruído em torno do Bolsa Família e medidas do governo de Campos Neto. Vamos ver aqui, ó. É mais ou menos bastante parecido, ó. Com o texto anterior. Ó. O presidente do Banco Central disse nesta terça-feira reconhecer a existência de um grande ruído em torno de tópicos fiscais no país, citando financiamento. É a mesma questão. Daí tem a questão hídrica, da energia elétrica, que a revisão da inflação desse ano deu-se pela ocorrência de choques e com eles contaminaram os núcleos de inflação e por aí vai. Bom, pessoal, o que mais que eu queria mostrar aqui para vocês? E aí vocês sabem, né? Sobe juro, bolsa cai. Isso é uma relação inversa, certo? O risco aumentado faz o juro subir e a confiança no mercado cair. E aí a bolsa cai junto, certo? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Aí um dado positivo, ó. Powell diz não estar claro se essa variante nova do problema de saúde vai afetar a recuperação. E se isso aqui não tiver impacto na recuperação, é uma baita notícia positiva, certo? Como eu estava alinhavando que o problema de saúde ainda não está superado, tem essas opiniões aqui, de que a nova variante talvez não afete mais a questão econômica de maneira tão forte quanto foi em 2020. Bom, pessoal, tá complicado a gente ver assim um cenário de queda de taxa para curto prazo. Eu já falei no canal que eu acredito também num contínuo de estresse do momento atual
até o evento majoritário do ano que vem, certo? Principalmente assim com inflação pegando, inflação mundial pegando, se o dólar continuar alto e o cupom elevando o juro e dólar não baixando, não vai conseguir impactar muito a inflação, não vai conseguir fazer o IGPM voltar para níveis mais civilizados, digamos assim. E aí a gente vai continuar com taxas assim. Os períodos, vai ter períodos de correção, vai ter períodos de maior estresse, e o mercado sempre vai testando novos tetos, tá? Eu ficaria de olho em qual teto agora para os IPCAs longos, 5%. 5% eu acho que é um teto aí para a gente olhar, certo? E vamos montar posição. Se tudo que eu falei aqui, daqui a pouco, em poucos meses, por, por fatos novos, se desfaz, ou essas impressões são desfeitas, como, por exemplo, o governo mandando uma mensagem forte de compromisso fiscal para tirar esse ruído todo que o Campos Neto citou, se o governo conseguisse fazer isso, pode ser que até as taxas reduzam um pouquinho e estabilizem num patamar um pouco mais baixo do que este, né? Mas tem muitos fatores ainda acontecendo e eu acho que o momento, pessoal, é de montar posição. É de montar posição. É investir para o prazo e continuar aportando. Continuar aportando, porque uma coisa é verdade, pessoal. O mercado recompensa muito os investidores pacientes, certo? E ele também transfere, isso também o Buffett disse uma vez, né? Que o mercado é o lugar aonde a transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes, certo? Então, pessoal, não vamos fazer resgate antecipado ruim, certo? Devolvendo os nossos títulos pro Tesouro com taxas ótimas, como as de agora. Não, a gente vai comprar agora, certo? Se não der para comprar tudo que a gente quer, a gente vai esperar mais um pouco, vai entrar no outro mês e assim por diante. Deixe o seu comentário aqui na aba dos comentários. O que você está achando aí de todo esse movimento do Tesouro Direto? Deixe as suas dúvidas também. E a melhor estratégia não tem, pessoal. É continuar comprando e dentro do seu prazo. Não vai comprar título fora do prazo, porque você pode levar aí uma rasteira forte da marcação a mercado, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.